E fazemos novamente um programa especial, por um motivo, infelizmente, muito triste. Nos despedimos essa semana da saudosa, já saudosa, mesmo em tão pouco tempo, Rita Lee. E é mais uma vez, mais uma pessoa que nos deixa, talvez abduzida por um disco voador, como foi Gal Costa. Tomara que tenha sido, porque era o sonho dela. Talvez como Raul. E que infelizmente vai ser difícil a gente suportar daqui pra frente, continuar vivendo nesse mundo careta sem Rita Lee. Vocês ouviram coisas da vida da mulher que mais vendeu discos na história do Brasil, Rita Lee. Descobri isso agora também, fazendo a pesquisa para esse programa. E vamos ver se você sabia disso. Você sabia que ela é a pessoa que esteve presente em mais episódios do Conexão Sul América? Ah, não acredito que você fez essa pesquisa. Como eu não assim? fiz essa pesquisa, eu sabia disso, porque já tinha na cabeça. Inclusive, ela já estava na lista pra gente fazer eventualmente o Cantantes Latinos dela. Uhum. E acabou que, infelizmente, ela faleceu antes disso. Não que ela fosse ouvir, né? Mas assim, de qualquer forma, né? Você não sabe, mas de qualquer forma, é porque, na verdade, assim, teve vários eventos diferentes que a gente acabou trazendo ela aqui por algum motivo, além de música em si, né? A gente tocou Pagu quando a Cora pediu, né? Uhum. Na entrevista no especial que você fez do Dia das Mulheres, né? E a gente tocou Ovelha Negra, que eu ofereci pra Nina. E, além disso, a gente fez... a gente tocou Balada do Louco, na versão dos Mutantes. No dia que a gente fez o festival, a gente fez o especial de festivais, dos festivais que a gente foi, contou as histórias dos festivais. E, além disso, a gente mencionou ela quando a gente fez o programa do Raul, porque... Uma das curiosidades mais interessantes dela é que ela interpretou o Raul Seixas num filme de 94 que chama Tanta Estrela Por Aí. Ela foi o Raul Seixas. Eu não lembro de nada. Então, assim, acaba que a gente não chegou a fazer o Cantantes Latinos dela, mas ela é a pessoa, a artista que esteve presente em mais episódios diferentes, que a gente citou ela ou tocou música de alguma forma, mas que foi a pessoa que mais compareceu ao Conexão Sul América até hoje. Legal você trazer isso, que eu não fazia ideia. Revelando aqui pra Isadora, né, gente? Mas enfim, vai ser um programa bem musical, gente. A gente já tem muita coisa pra passar dela e tem muita coisa que... Eu cheguei pra falar pra Isadora aqui no intervalo aqui, o que você acha que é essencial, que não pode faltar? Ela, tudo. E aí tem uma lista aqui de, sei lá, eu coloquei músicas suficientes pra entrar no especial 3 de músicas que não entraram, mas devia ter entrado nos já episódios. Já tem 3 especiais? Agora vai ter que... tem 2, né? Mas vai ter que ter o terceiro, quem sabe, o programa número 100, né? Porque o 50 tá chegando, não tá longe, não. Então a gente tem que fazer o especial 2 e possivelmente fazer o especial 3, quem sabe, no programa número 100 ou alguma outra efeméride que a gente puder arrumar aí, alguma data especial. O programa especial vai virar uma tradição. A gente tem que fazer especial de tanto em tanto tempo, porque não dá pra colocar todas as músicas. Sempre vai virar uma bola de neve. E ela tinha... a gente tava mencionando a respeito do Raul, ela tinha uma admiração muito grande pelo Raul e ela já confessou isso várias vezes. E é engraçado que ela tem uma personalidade muito parecida com a do Raul. Você já reparou isso também? Eu fui ver umas entrevistas dela, né, antigas e tal, e ela é muito... Isso é uma curiosidade, que eu tinha uma impressão da Rita ali de uma pessoa arrogante. Por quê? Mas eu não sei por quê, de onde que eu vi isso. Não sei, eu acho que eu ouvi alguém falar isso e peguei isso pra mim. E aí agora vendo já tem mais tempo, né, na verdade, que eu vi algumas coisas dela, principalmente que eu sigo bastante a Camila Frender, que é mãe do netinho dela. Aí ela mencionou ela em alguns episódios do podcast que eu ouço. E eu fui ver algumas coisas dela e tal, e eu fui ver que ela é uma doçura, tipo, ela falando, as entrevistas dela é uma calma, uma paz, uma serenidade, assim, né, bem doidinha. Mas... Bem, por favor, me busque disco voador. Mas assim, o tom de voz, bem calminha, bem engraçada, simpática. Ela é muito engraçada, cara. Assim, e ela tem um sarcasmo, assim, intenso, muito bom. Ela é muito rápida, né? Muito rápida, às vezes muito sutil, ela é muito inteligente. A sutileza é a marca, né? Nas músicas, algumas não tão sutis, né? Alguns recados que ela passa, algumas... marcas dela não tem tanta sutileza. Eu acho que de certa forma até direto demais, né? Algumas, né? Mas assim, eu falo que ela usa o sarcasmo com eficiência muito grande, né? Assim, ela aplica bastante nas músicas e também no dia a dia, né? Tipo, as entrevistas dela, a gente acabava vendo muita coisa e até no fim da vida dela, tipo, até
a própria doença dela, até o próprio câncer, ela acabou usando isso para falar do momento político que a gente vivia, né? Muito bem colocado, inclusive, né? Porque se a gente enfrentou um câncer por 4 anos, ela enfrentou 2, né? Tipo, um por 4 e um por um tempo um pouco menor, né? E foi muito bem colocado por ela, e assim, providencial a pessoa soltar essa no fim da vida e sabendo do prognóstico de baixíssima chance de sobreviver, que ela ia ter uma sobrevida. Quando ela teve a informação do câncer, ela teve a informação de que ela ia ter uma sobrevida de 3 a 4 meses, né? Isso foi em 2021, né? Então, tipo assim, ela viveu 2 anos depois disso, sabendo e se vendo nessa situação, ela ainda tinha força para fazer piada. E uma piada que, no fim das contas, é extremamente profunda, porque é uma crítica social muito, muito intensa e importante, especialmente considerando o momento em que ela aconteceu, né? Sempre se fazendo presente, né? Com o jeitinho dela. Sim. E já que eu mencionei a respeito dessa ligação dela com o Raul, eu vou passar agora, na verdade, uma música composta pelo Raul e Paulo Coelho, mas que ela gravou. Que é Bruxa Amarela. Então vamos com Rita Lee, Bruxa Amarela. Vocês ouviram Bruxa Amarela, Rita Lee, nem dá pra saber que é Paulo Coelho e Raul, né? Não, que isso. Começou o toquezinho, já é Raul na hora. Não, e é interessante que ela assumiu vários aspectos da personalidade, inclusive, da personalidade musical do Raul, né, nessa música, né? Que até a maneira dela cantar tava uma coisa muito Raul Seixas, né? Assim, do jeito que ele cantava também e tal. A pegada, o jeito de falar. Essa eu não conhecia, não. Você não conhecia essa música, não? Não. E assim, é por essas e outras que ela interpretou o Raul no filme 94, né? Faz sentido, então. Eu tava vendo, logo depois que ela morreu, o pessoal no Twitter falando que agora todo show vai ter Toca Rita. E não é mais só Toca Raul, é Toca Rita. Vou ter que revezar. Apoio esse movimento, inclusive. Eu também. Eu queria fazer um comentário aqui a respeito, não é nem a respeito dela diretamente, mas é como que às vezes acontece isso, né, de talvez uma composição nem foi assumido que foi feito por alguém, mas existe uma característica tão presente na música que a pessoa compõe de uma maneira e as características dela estão tão presentes ali que é fácil de você identificar, né? Não tem nada a ver com isso, mas é um comentário que eu sempre faço quando eu escuto Malibu do Hole. Não sei. Sabe, não, Hole é a banda da Courtney. Da Courtney Love. Você lembra daquela música, não, Malibu? Não tô lembrada. Malibu, assim, é uma música que você ouve e fala, cara, essa música é do Smashing Pumpkins. É muito claramente. E aí, quando você pega a história dela e sabe que ela ela viveu meio que um triângulo amoroso com o Kurt e com o vocalista do Smashing Pumpkins, aí você começa a entender que, na verdade, assim, e tá muito claro que quem compôs foi ele, sabe? Mas, assim, nunca foi assumido, assim. Não tem jeito, cara. A característica você ouve e fala, é isso, não tem como, né? E essa aqui, assim, tá muito claro também, né? Assim, essa parceria do Raul com o Paulo Coelho, que durou por anos e anos, e tem várias músicas que é muito esse estilo, né? Muito. Eu tava vendo hoje mudando um pouquinho só de assunto em relação ao estilo, tava vendo hoje que ela usava bastante a aparência para compensar a voz dela. Você viu ela falando isso? Não, pra começar a voz eu não vi, não. Pra compensar que ela não gostava da voz dela, ela falava que ela não cantava bem. Ela não se achava uma boa cantora. E aí, você falando isso, né, de como ela adaptou bem ao ritmo, tipo, ao estilo, né? Então, tipo, uma cantora medíocre. Só que não, né? No caso dela. É só que eu lembrei disso, dela falando sobre o estilo, o estilo, o cabelo vermelho e tudo. E lembrei da voz e lembrei disso, você falar de como ela é boa. Eu vi ela mencionar assim, a respeito do cabelo dela, né? Que de fato o cabelo dela representa cada fase da carreira dela. Né? Você vê que enquanto ela tava com os Mutantes, ela era loura, e depois ela pintou primeiro, ficou ruiva, mas aquele ruivo mais claro. Ela trocou de cabelo quando ela foi morar em Londres, logo depois do fim de uma das bandas, eu não lembro qual, porque ela participou de tantas bandas. Tutti Frutti, né? Acho que foi logo depois. Foi Tutti Frutti, E aí lá ela deu uma mudada e resolveu mudar o cabelo. Ela falou que foi lá que ela resolveu ser diferente e começou pelo cabelo e manteve até o último show dela, que foi em 2012 ou 2013, 2012. Se não me lembro, se não me engano. E falou que aquela pessoa do cabelo vermelho era só nos palcos. Que depois disso ela assumiu o cabelo
grisalho, cor de lua. Uhum. Eu não ia falar da cor de lua. É. Ela tem uma ligação muito forte com a astrologia, né? Sim. Tem várias entrevistas dela que são, inclusive, hilárias, assim, porque ela é muito ligada a isso e aí começa a falar numa viagem total. Sempre sai, né? O assunto sempre sai em qualquer sai. conversa. E o marido dela também, né? O Roberto. Eu tava vendo a entrevista deles com a Marília Gabriela. Ele também é. E ele falando sobre, porque o meu, não sei nem falar o nome, meu Vênus bate direitinho com o dela, se você pegar nossos mapas astrais e tal, você vai encaixar pro direitinho. Então, os dois bem ligados. Feitos um combinaram, pouco, né? Esses foram, né? Tava junto que parceria. Desde 76, né? 40 e tantos anos juntos. É. Bem triste, inclusive, a entrevista, você viu? A entrevista dele. Dele no Fantástico? No Fantástico, nossa. Não é bem pesada mesmo, muito complicado. Mas você falando a respeito dela não gostar da própria voz, eu fico pensando que às vezes isso tem muito influência de relações tóxicas até, sabe? Eu fico pensando nisso porque com os Mutantes, por exemplo, ela foi expulsa da banda sobre aquela justificativa de que nós estamos indo pro rock progressivo agora, fazer uma coisa Não mais combina virtuosa, e você não é foda em nenhum instrumento. É basicamente isso, então vai embora. Então, tipo, nós estamos decidindo que você não é boa, você não pode continuar. Nossa. E eu fico pensando, tipo assim, se não teve mais situações desse tipo que levaram ela a pensar que, tipo, que ela não tinha a voz boa. E ela teve várias bandas antes dos Mutantes, que eram bandas, assim, que não destacaram, não cresceram e tal, não fizeram sucesso, mas ela teve vários pequenos períodos com bandas diferentes antes disso, né? Era a Tutti Frutti, que era Rita Lee e as Tutti Frutti? Era assim? Essa aí foi logo depois dos Mutantes. Sim. Aí quando ela saiu, ela ia começar a carreira solo, e na verdade começou na banda, que era pra chamar só Tutti Frutti, e aí teve uma exigência de alguma gravadora que fosse Rita Lee e os Mutantes. Não, e Tutti Frutti. E Tutti Frutti. E os Mutantes, que eram os bruxos. E foi o... esqueci o nome do cara que deu o nome pra banda, os Mutantes. Eu não sei também. É aquele cara que tinha o programa... Da banda pros Mutantes, falando Tutti Frutti. Os Mutantes. Foi ele que ele não gostava do nome Os Bruxos e mudou pros Os Mutantes. Tutti Frutti. Gente, como que chama aquele cara? Rony Von? É mesmo, teve um negócio. Foi o Rony Von. Rony Von. Acho que é isso mesmo. Ele tinha um programa, né? Ele mesmo, tinha um programa. Isso. Tinha até pouco tempo, nem sei se tem ainda. Ele tá vivo ainda? Sabe que eu não sei, né? Ele é o cara do clássico Significa. Você lembra lembro. dele? Que acabou virando meme depois. Virou muito meme isso. Ele é esse cara. Mas enfim, já que a gente falou de Mutantes, vamos passar uma dos Mutantes aqui, né, na época com a Rita Lee. Panis e Circenses. Vocês ouviram Panis e Circenses, Os Mutantes aí com Rita Lee. Eu acho interessantíssimo os elementos que tem nessa música. Demais. Que é tipo, já tem um pouco... pessoas na sala de jantar. Já tem um pouco de rock progressivo, mas ao mesmo tempo dá pra sentir muito a influência de Beatles, né? Uhum. É muito claro isso, né? E que foi uma influência muito importante. Ela era super fã deles, né? É engraçado, ela teve uma entrevista dela, foi uma entrevista, eu não lembro se eu vi isso, foi num documentário, cara, tem um documentário muito bom dela que chama Ovelha Negra. E tem algumas coisas muito interessantes nesse documentário, e uma delas é ela falando da implicância que ela teve com os Beatles, porque todos eles casaram e nenhum deles foi com ela. Eu não vi ela falar. Aí ela dizia que passou um tempo com raiva deles por causa disso, tá? E que, tipo assim, ela foi bem ela chegou aí, eu não lembro se ela foi ao show. Ela falou que foi ao show, mas eu lembro dela ir em hotel e tentar conversar com eles e tal. Bem fãzona. Ela fez um álbum, né? Um CD só com regravação dos Beatles. Fez. E é muito bom, inclusive. Eu não ouvi, eu não tô lembrada de ouvir. Ela fez uma versão, né, de In My Life. Que é muito boa. Que é boa, essa eu lembro. Eu conheci em novela. Isso é uma coisa que eu ia comentar também. Que eu não lembro qual novela que foi, mas eu ouvi em novela. Que eu ouvi muito Rita Lee, era em novela. Ela emplacou muita música em novela, né? E sabe qual que é a que eu mais lembro? E nem é tão antiga assim, é Amor e Sexo. Que eu lembro de ter em um CD, uma discografia de uma novela. Como é que chama? Discografia, que fala? A trilha sonora. Trilha sonora, esse CD de trilha sonora de novela. E eu ouvia sempre, e aí eu ficava ouvindo só essa música. Aí meu pai ficava assim, você podia trocar de música, né, por favor? Sei lá, Quantos anos? Pois eu tinha poucos anos. Poucos anos.
E ficava cantando, e meu pai falava assim, não, tá bom, né? Não muda de música. E, tipo, eu só repetia que ela cantava. A novela chamava Amor e Sexo? Não, a música tava em alguma novela, eu não lembro qual novela. Achei que tinha o mesmo nome da... Não. É. Amor e Sexo era Teve um programa eu com a ia Fernanda falar isso. Lima. É. Não, mas não era essa, não. Que, aliás, usava não a música? Não sei. Não tem ligação nenhuma. Sei. Eu Bom, só se não vejo- tivesse usado, se não tiver usado, perderam, né? Uma Perdeu a grande oportunidade. Aí, né? Não sei se chegou a tentar, mas enfim. É. Mas, continuando a respeito do documentário do Ovelha Negra, tem outra situação que eu acho muito interessante citar, que é a maneira como ela fala do pai dela, que é, velho, impagável. Você assistiu isso? Assisti não Não? vi o documentário. É muito bom ela descrevendo o pai dela, que ela fala que ele era feio, mas era um cara charmoso. E aí me lembrou o Liu, no meu tio. Que dó. Abraço, Liu. Beijão, Sete Marli. Beijo, Liu. Mas me lembrou ele porque tem uma anedota familiar ali que roda. Eu não me lembro se foi no casamento dele com a Tia Marli, cara. Não lembro qual que foi a situação, acho que foi no casamento dele com a Tia Marli. Que a mãe dele já tinha chapado uma, estava todo mundo tonto demais, todo mundo naquela farra, se abraçando e tal. E aí ela chegou perto do povo e abraçou e falou alguma coisa tipo assim: coitado do Liu, né, gente? Ele é tão feio, mas dos filhos ele é o mais bonzinho. Enquanto você ouve isso da sua mãe, né, cara? Aí, que dó. aí assim, é difícil negar. Oi, gente, mas você já viu a foto do pai dela? Já, ele era bem Ele feio era mesmo. feio demais. E a irmã dela também era a cara do pai dela. A parecia irmã muito. mais velha, eu acho. Nossa, muito feios mesmo. E ela não era, eu não achava ela feia. Eu achava bem bonita, na ela era verdade. bonita. Ela era bem bonita. Mas a mãe dela também era muito bonita, né? Não tô lembrando. Você não chegou a ver a mãe dela, não? Não. Assim, ela tem alguns traços do pai também, mas sabe aquela pessoa que pega os traços que dão Bons, certo? né? Que dão... combina. Que às vezes, tipo assim, né? Nem que é nesse traço bom necessariamente, mas que combina nela, sabe? Assim, que nela, com os traços da mãe, deu certo, sabe? Sim. Eu acho ela uma pessoa muito bonita. Eu tava vendo hoje também no vídeo que eu tava sobre ela, né? Que ela teve uma queda da varanda da casa dela e quebrou o maxilar. Você viu isso? Que ela quebrou o maxilar. E agora tudo fez sentido, eu não fazia ideia. Que ela tinha mesmo aqui, né, meio travado, assim. E eu achava que era botox. Não sei também, talvez ela tinha bastante botox, mas aqui nela ficou diferente. Eu sei que ela teve que colocar a placa, teve que colocar de titânio, né? tipo, aqui nela ficou diferente mesmo, depois de um tempo. Uhum. E eu não fazia ideia, eu achava que era só a idade mesmo, que tinha ela transformado o rosto dela. Ela passou um tempo bem grande sem fazer show nem nada por causa desse acidente, inclusive. Eu não lembro dessa. Eu não acompanhava ela. Nunca fui fã, assim, de acompanhar, de saber de saber o que tá acontecendo na vida e tal. Eu não sou assim com praticamente ninguém, na verdade. Eu né? também não. Eu acho que, na verdade, com ninguém, pra Eu não falar sou a verdade, de acompanhar coisas da vida e tal. O que acontece é, muitas vezes, quando eu tô ouvindo muito, numa fase, que também a gente tem fase, né? Tem fase que você quer ouvir mais alguma coisa, e não é que você deixa de gostar de uma e começa a gostar de outra, mas que você tá mais no clima de ouvir outras coisas e tal, né? E às vezes quando eu tô ouvindo muito uma coisa, eu gosto de pesquisar bastante a respeito da vida daquela pessoa e tal, mas assim, é menos coisas de dia a dia e mais a coisa artística mesmo. Você assim. não é da vida pessoal do artista, né? Não sou da fofoca. Não é da fofoca. Mas eu lembrei de uma coisa também, que a época que eu mais acompanhei ela foi no Twitter, quando ela entrou no Twitter. Ela era o fenômeno do Twitter. Acho que eu não peguei essa época, não. Você não lembra? Quando ela entrou no Twitter em 2010, eu acho que era bem a época que eu tava bem ativa também. E era a Lita Ri. O usuário dela era Lita Ri. E ela era super, super, super ativa e falava cada coisa. Tem um tweet dela que é perfeito, já peguei aqui. Você não imagina a imensidão do quanto eu estou pouco me fudendo para o que dizem. A vida é curta e eu sou grossa. É muito boa, né? Eu acho que foi pouco depois disso aí que ela inclusive, começou a fazer alguns programas na GNT, não foi? Eu acho que foi antes. Foi antes disso? Ela fez o primeiro Saia Justa. Ela foi da primeira leva de apresentadoras do Saia Justa. Eu acho que foi antes de 2010. O Saia Justa. Eu sinceramente não sei, porque essa parte eu realmente não acompanhei nada, eu nunca vi nenhum programa. Eu também nunca acompanhei, mas eu vi que ela Até porque a gente não tinha GNT também, né? Tem esse pequeno detalhe. Também. Né? Ainda mais nessa época aí, tipo, era TV parabólica na veia. Eu ficava feliz de ter Record
Além, você vê, eu já fiquei feliz de ter Record Uhum. na vida. E assim, tem várias coisas sobre a vida dela que são interessantes você ver a capacidade dela de entrar em diversos meios, né? A gente falou de cinematografia, hein? De, tipo assim, ter feito filmes, novelas, ela teve participação em várias novelas, não só como cantora, mas como atriz também. Não sabia disso. Ela participou de várias, tipo assim, fazendo papéis pequenos. Ah, eu lembro dela participar de celebridade. De Top Model também eu sei que ela participou. Enfim. Que Celebridade é uma versão de Top Model? Tipo, não sei. Remake? Talvez seja. Não sei, porque você vê que meu conhecimento de novela aqui, a minha enciclopédia de novela eles adoram. Então, toda vez que eu tenho alguma dúvida de novela, eu vou mandar pra lá e talvez eu receba a resposta. Mas eu sei que ela participou de várias. Foi tipo assim, deve ter sido coisa de 8, 9 novelas. Ela participou como Rita Lee. Não, como personagens, ela é personagem? Personagens avulsos. Em Top Model, se eu não me engano, ela era uma fotógrafa. Nossa, não sabia. Mas, tipo assim, participava em poucos episódios, não era um elenco fixo da novela e tal, mas ela fez algumas coisas assim, fez alguns filmes e também tem essa participação dela em programas. Né, O Saia Justa, acabei de ver aqui, é 2002. 2002? Ela já era apresentadora. Então... Ela foi por quanto tempo, você sabe? 2004, até 2004. Foi 2 anos, então. 2 anos como apresentadora. Uhum. Esqueci o que eu ia comentar. Eu acho que é a entrevista que ela deu pra Gabriela, de frente com Gabi. Ela tinha acabado de sair do GNT. Então aquilo ali foi 2005, mais ou menos. Não, ela não tinha saído, ela ia trocar de programa. Ela ia fazer ela tava começando um programa com o marido dela, que chamava Madame Lee. Isso. Eu acho que era no GNT mesmo, o programa. Eu acho que, tipo assim, ela tinha parado de fazer o Saia Justa, e ela ia começar esse outro. Então, ela tinha saído do Saia... eu falei saído do GNT, né? Não, isso mesmo. Só tava trocando de programa, isso. Esse é um aspecto que eu não acompanhei, porque, tipo assim, nunca foi parte da minha vida assistir, tipo, eu nunca fui uma pessoa de assistir muito televisão, mas além disso, essa época especificamente é uma época que eu tava mais afastado ainda disso, e também a gente não tinha TV a cabo lá, né? E também, pela época, 2004, você era um adolescente, você não ia assistir programa de 4 mulheres falando sobre coisas de mulher. Que não era... o programa não era isso, né? Não era falando sobre futilidades, muito pelo contrário. Ele foi uma revolução, né, na verdade. Que eles eram temas tabus, que elas discutiam e tal. O que você tá rindo? Eu tô rindo porque quem ligou coisas de mulher à futilidade foi você. Não, mas eu tô falando pela época. Tô falando pela época, não por ser, mas... Eu sei que você não considera isso. Tô falando que você já entrou num modo defensivo e, tipo assim... a vida da mulher é isso. Não, dá pra entender. Entendo os motivos. E aí fez muito sentido. Eu descobri também agora, recente, que ela foi uma das primeiras apresentadoras e combina super com ela, né? Porque ela é a que sempre falou sobre assuntos infaláveis em música, né? Tipo, sobre tabu e que não deveria ser tabu, mas é tabu, né? Que não é tabu e, tipo, ela que foi a pioneira quase, né? Em falar sobre tantas coisas assim, tão claramente, tão livremente. O Roberto falou uma coisa nessa entrevista do Fantástico aí que foi bem interessante, foi que eles dividiram, eu não lembro se foi, na verdade, se foi dessa do Fantástico ou se eles falaram juntos quando ele estava de frente com o Gabi lá. Mas que eles dividiram a vida sexual deles com todo mundo, porque eles escreveram música a respeito disso e gravaram músicas a respeito disso. Inclusive, aquela música que ela... acho que ela lança Perfume, né? Que fala Me Deixa de 4 no ato. Foi em plena ditadura militar, aquela música, sabe? Tipo, a hora que chegou a ser censurada até, né? Não foi? Ela foi censurada. Ela lança Perfume mesmo, né? É. Então, assim, aí por esse nível a gente já vê, né? O que foi essa pessoa, essa mulher. Vamos aproveitar esse gancho pra gente colocar uma, então, já que a gente mencionou a respeito desse compartilhamento da vida privada dela com o Roberto. E a gente vai colocar justamente uma das músicas que eles compuseram, né? Juntos, logo após o ato, que é Mania de Você. Então a gente vai colocar, só que eu quero colocar na versão Rita Lee e Milton Nascimento cantando ao vivo, né? Porque tem que ter se existe essa versão, gente, é porque é para ser usada, se tem né? a possibilidade de tocar o Milton aqui mais uma vez, vamos colocar. Então vamos lá, Rita Lee e Milton Nascimento, Mania de Você. Vocês ouviram a rainha do rock brasileiro, Rita Lee, e meu padrinho Bituca,
Direito adquirido de todo mineiro. Que dupla. Melhor cantor do Brasil, sem sombra de dúvida. Um dos melhores do mundo, sem sombra de dúvida. Essa coisa maravilhosa. Essa versão é muito gostosa, cara. É muito boa. Não, e a voz dela? Como que ela não gostava da voz dela? Eu amo. Mas é a coisa da autoestima, né? Assim, porque... né? Enfim. Porque, assim, isso é, de certa forma, até comum, né? Assim, tem pessoas que são muito fora do padrão em algumas coisas, são lendas em alguns aspectos e que se acham muito abaixo do que elas de fato são, né? Elas se enxergam muito abaixo do que elas de fato são. Cheio de piadas internas aqui, conversas aqui entre olhares. Eu adoro essa brincadeira que ela faz no final do Bituca aí também. E ela fazia muito isso, fazia muito jogo de palavras, fazia muita brincadeira, assim, que era muito interessante, tanto espontaneamente, você vê em entrevistas ela aplicar isso de uma maneira maravilhosa, e também em composições, né? Assim, era uma pessoa que tinha uma capacidade incrível para isso, né? Porque, além de tudo isso que a gente mencionou, era escritora também, né? Escritora e escreveu livros infantis. Livros infantis. E um livro que eu quero ler dela, sem dúvida, é a biografia dela. Eu também. Porque, assim, é uma pessoa que tem história para contar, né? Exatamente, eu fiquei super curiosa. Eu acho que deve ser bastante interessante também. E falando mais sobre línguas, né? Ela era uma pessoa que falava 5 idiomas também. Falava português, inglês, francês, espanhol e italiano fluente. Quase igual, hein? Você tá quase chegando lá. O italiano só ficou no prego. Tchau, prego. Só tchau e prego. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Essa piada aí é pra quem já teve já teve algum contato, né, com o italiano, né? Do tchau, né? Do tchau, é porque é muito tchau, engraçado tchau. mesmo. Eles usam tchau pra oi e pra tchau. Aí virou uma confusão Tchau danada. oi e tchau. Eu quero colocar uma música que tem uma brincadeira dessa que é bastante interessante, que ela faz com o francês, misturando francês e português e colocando alguns personagens brasileiros nessa mistura, que é C'est si bon. Vou passar pra vocês agora, então, C'est si bon, Rita Lee. Vocês ouviram C'est si bon, da genial Rita Lee. E por falar em genial, uma coisa que eu esqueci de mencionar a respeito dos livros infantis, que é importante a gente falar, que as ilustrações são da Laerte, né, cara? Nossa, que combinação. Não sei, não tem como dar errado, né? Então, vai fundo, né? Pra mim, facilmente a melhor quadrinista, né? Cartunista, certo falar. Cartunista do Brasil, cara. Eu gosto demais dessa tirinha dela, cara. É muito boa. Muito bom mesmo. Vocês ouviram Jardins da Babilônia, Rita Lee, já toquei essa música em banda. Toquei no Cos Pobre que a gente fez lá no Clube União, na parte de cima lá em Martinho Campos. Cos Pobre era uma festa maravilhosa, que infelizmente depois de um tempo acabou, até por falta de... como é que eu posso chamar isso, cara? Tipo, era muito trabalho pra fazer as coisas. Era Cos Pobre e ainda assim dava muito trabalho. Não era dinheiro, era por isso que dava trabalho, na verdade, não dava gasto. Mas dava trabalho justamente por ser isso. A ideia da festa era, tipo assim, a gente fazer cosplay de personagens de videogame, de desenho, de filme, do que você quisesse. Só que gastando o mínimo possível, que a gente não tinha dinheiro pra nada. Como sempre, né, Rafael? Então, assim, a gente tinha que improvisar a fantasia e quanto mais improvisado, mais legal era. Era mais bacana. Eu fui uma vez nesse Cos Pobre, fui de sininho. Você foi de sininho? Foi nesse do Clube União, não foi não? Exatamente esse. A gente tocou essa música lá e foi muito bacana também. Nega, você quer despedir de uma vez? Porque a gente só tem tempo pra passar mais uma música. Então a gente já pode despedir, né? Quero. Eu ia comentar que essa música também foi tema de alguma novela. Jardins da Babilônia. Tinha uma novela que chamava Babilônia. Não sei se foi, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. A gente ficou meio confuso aqui nas coisas, né? Porque é mais um bate-papo. Cada um vai lembrando do que leu agora, por último. Porque, igual a gente falou, eu não sabia de nada, não acompanhava muito, mas... Eu sempre... E foi bom, na verdade... Lógico que não foi bom ela falecer, né? Claro, mas foi bom de eu ver que ela... Eu tinha essa impressão dela de ser uma pessoa arrogante, tipo, até a hora... Poucos meses antes dela morrer. E aí agora eu descobri, tipo... Eu tenho tudo dela pra descobrir agora. Então... Infelizmente, ela não tá aqui mais, mas deixou uma obra gigantesca, né? Deixou muita coisa pra
Ela pra você é um livro, você tá na primeira página. Já tem muita Exatamente. coisa pra aproveitar ainda. Né? Então, Você tem noção do porquê que você tinha essa noção dela? então, eu acho que eu ouvi isso de alguém. Eu ouvi de alguém que ela era uma pessoa... Também, eu imagino que seja por causa do estereótipo, né? De ela ser drogada. Estereótipo não, que ela era, né? Ela usou bastante droga durante a vida toda. Uhum. Mas eu acho que foi sabe, meio que um combo que veio ali. A arrogância veio junto com as coisas negativas que isso trazia. Talvez, assim, por ela ser uma pessoa direta, né? Que às Pode vezes ser a também. pessoa ser muito direta, às vezes É. ela passa com uma arrogância, mas não necessariamente é, né? Eu preciso forçar minha memória pra saber, mas essa era, assim, eu tinha essa definição Uhum. da Rita Lee, pra mim era isso. E É que bom que você pode quebrar, zero. né? E tem uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, assim, tem algumas coisas que a gente não pode deixar de mencionar, né? Uma delas é que ela teve a oportunidade única, talvez, de escrever o próprio epitáfio. E ela escreveu que nunca foi um bom exemplo, mas sempre foi gente boa. E eu sou obrigado a discordar dela, porque pra mim ela é um puta de um exemplo. Ela é um puta de um exemplo de resistência, de enfrentamento. E eu acho que isso é uma das características que mais falta pra gente quebrar ciclos históricos de exploração e de abuso que a gente vem sofrendo no nosso país. E eu acho que a gente ensina, isso já foi uma discussão que eu tive com outras pessoas, que eu acho que a gente ensina nossas crianças algumas coisas que a gente devia tirar da nossa vida. Eu acho, por exemplo, 7 de setembro no Brasil é uma bizarrice. Uma replicação de rito militar que, na verdade, não acrescenta nada. Você podia fazer ali rodas de debate, você podia fazer mesa redonda, você podia levar cultura, fazer roda de leitura de livro, qualquer coisa do tipo, ao invés de estar ensinando a marchar, sabe? E bater continência para a bandeira, enfim. E eu acho que o caminho não é por aí, e é por isso que a gente tem tanta dificuldade em quebrar ciclos que são importantes a gente quebrar. E ela foi um exemplo disso. Ela foi presa idosa no último show dela, já era idosa já, e foi presa defendendo os fãs dela, o que por si só é um puta de um exemplo, sabe? E o próprio enfrentamento, a própria coragem de enfrentar naquela idade, sem o menor problema ali, passar por um processo para mostrar que aquela truculência ali não podia passar barato, sabe? E exibir aquilo ali, esse exemplo de enfrentamento a gente precisa, porque a gente precisa enfrentar, cara. A gente precisa bater de frente com quem vem nos causando problema repetidas e repetidas e repetidas vezes. E eu acho que ela foi um enorme exemplo disso. E, entre outras coisas, eu acho que, assim, errar, todo mundo erra em vários aspectos, e isso não faz de você um mau exemplo. Talvez você seja um mau exemplo num aspecto muito específico da sua vida, mas não é porque você errou que você é um mau exemplo. São cortes, né? São cortes da vida. Eu acho que o melhor exemplo que você pode dar na vida é ser uma pessoa boa. Então a frase por si só é contraditória. Nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Não, ela era gente boa, ponto final. Talvez tenha sido até planejado esse tipo de esse epitáfio dela, com essa contradição. Talvez até tenha sido, né? Ela talvez tenha pensado nisso também. Não sei, né? Mas... Enfim, pra mim vai seguir sempre como um grande... Um puto exemplo. Vai ser sempre um puto exemplo. E assim, inclusive, eu fiz questão de deixar uma música pro final, porque é a música dela que eu mais gosto. É a música que a gente vai quebrar meio que uma regra tácita, consuetudinária aqui do programa. Sua, né? De não repetir regra, porque por mim podia. De não repetir música, a gente evita repetir música aqui. A gente no caso, Rafael Campos. Mas eu tenho que quebrar porque essa música foi a música que eu ofereci pra Nina alguns programas atrás, não me lembro em qual deles mais. É uma música que sou apaixonado por ela. E me despeço de todo mundo aqui, mandando um abraço forte pra toda ovelha negra que tá aí ouvindo a gente, porque o mundo seria muito sem graça se não fosse por cada um de vocês, sabe? Então, a gente encerra hoje com Rita Lee, Ovelha Negra. Um abraço a todos. Um abraço, até mais, gente.